Bom dia, galera. Estamos aqui com o nosso programa Chá e Poesia, com um delicioso chá que a gente preparou para o nosso querido convidado, Canton. E ele para quem não sabe, ele é ilustrador, desenhista, tem trabalhado no mercado há mais de 30 anos, tem uns livros, mais de 300 livros didáticos. E para saber um pouco mais como que é essa trajetória, como é que esse caminho para alcançar o auge, para conseguir conquistar o mercado e como é que são os obstáculos. Pode contar um pouquinho, Canton, pra gente, como é que foi isso para você, como é que começou, como tudo se iniciou, a vontade, o interesse pelo desenho, o interesse pela ilustração? Então, é o seguinte, eu comecei a trabalhar, a mexer com desenho desde pequeno, né? Eu já carregava esse estigma, né, esse rótulo de desenhista desde a minha infância. Então eu me lembro, com 3 anos de idade, já falavam que eu desenhava. Minha mãe, eu não lembro bem, mas minha mãe já falava, ele é um desenhista. Então eu acho que eu desenhava na parede, sei lá, qualquer coisa assim. E eu me lembro que eu ganhei o meu primeiro caderno de desenhos, tinha o quê? 100 páginas, 100 folhas. Eu desenhava 100 folhas num dia só, então, porque eu era louco por desenho. Então isso, com certeza, esse meu primeiro caderno, acho que foi o meu primeiro incentivo para entender, né, uma profissão que viria a acontecer 20 anos depois, né? Então eu comecei a mexer realmente com desenho, trabalhar com desenho, a partir de um concurso que eu participei na TV Cultura, e lá eu ganhei o prêmio, né? Por 3 vezes eu participei desse concurso, e na 3ª vez eu já era ao concurso, já não ganhava mais nem prêmio, né? Já ganhava só o parabéns, né? E ganhei um convite para conhecer os estúdios que produziam desenho animado no Brasil. Para mim, coisa estranha, né? Porque desenho animado a gente sempre pensa Estados Unidos, Pica-Pau, Tom e Jerry. Imagina desenho animado americano, coisa assim. Aí eu fiquei sabendo que os comerciais de televisão da época eram feitos aqui no Brasil por estúdios brasileiros em São Paulo. A maioria deles em São Paulo. Aí eu fui fazer um tour nesses estúdios e eu fiquei encantado. Eu vi os caras animando, lápis, desenhando. Eu tinha 15 anos de idade, eu fiquei louco. Eu já queria trabalhar com isso, eu já pedi emprego logo na hora. Mas aí eles falaram assim pra mim, não, você é muito jovem, né, pra trabalhar com isso, tal. Vai primeiro terminar os estudos, tal, depois você vem falar com a gente. Terminei meu colegial, fui direto nos caras. E, infelizmente, na época não haviam faculdades de animação, nem de desenho nessa área, era mais artes plásticas, né? Sim, na verdade a gente tem surgido há pouco tempo, algumas faculdades de ilustração, design... Nesse cenário muito, né, não se falava muito. Eu também não tinha possibilidades também de fazer uma faculdade na época, tal, né? Eu perdi meu pai com 14 anos de idade, então a gente passou um pouco de dificuldade e tal. Mas, mesmo assim, eu fui perseverante, então com 18 anos de idade e tal, eu voltei nos estúdios, e um dos estúdios que me convidou assim para voltar foi a Briquet Filmes. E eu fui lá, num dia que eu levei um material que eu desenhava todo dia, mesmo não sendo profissional, passava todo dia desenhando. Levei alguns desenhos tímidos, assim, meus que eu tinha lá, e na hora já fui admitido, e a partir daquele dia eu comecei a trabalhar com desenho. E isso passou-se 33 anos, já faz 33 anos que eu trabalho com desenho, e eu fui fazer alguns comerciais de televisão, então ajudei na criação do Lolo, né, que é o Milk Bar, o chocolatinho Milk Bar, que é o chocolate fofinho e tal. Fizemos sucrilhos Kellogg's, aquele tigrinho da Kellogg's, a menininha do Clebão Cremoso, o Nhaque, que bom e tal. E nisso, em 2 anos eu já era conhecido no mercado, e aí eu saí à luta, fui virar freelancer, né, ao invés de ser empregado, e fui convidado um dia para dar uma palestra numa faculdade, dando palestra lá. Também estava o Maurício de Souza dando uma palestra lá. E acho que ele viu esse jeito falante, né? Falo pra caramba e tal. Aí ele me convidou para trabalhar com eles lá. E eles estavam mudando, formando uma equipe e tal, e eu fui trabalhar com eles. Entrei lá como animador. De animador passei para diretor de animação, até a hora que eu virei diretor geral, coordenador geral de arte e planejamento. E coordenei uma equipe de mais de 100 desenhistas na Maurício de Souza. A partir daí eu fiquei uns 20 anos trabalhando com eles. Então o que nós fizemos lá? Fizemos todos os comerciais que tinham na época com a Turma da Mônica, né? Todos os comerciais, Jotalhão, o Sica. No camarão, salada com pão, no canapé, peixe ou filé, a margarina. Criei um personagem para ele na época, que é o Vampiro.
repente, o Senhor das Trevas voltou de seu sono. E por que você acha que fez bastante sucesso esse tipo de personagens aqui no Brasil? É porque o brasileiro gosta de coisa engraçada. O brasileiro é divertido, é bem-humorado. Então, se fosse nos Estados Unidos, eles iam fazer filme de terror com vampiro. A gente fez humor, né? Então, o humor é uma coisa que atrai todo mundo. E realmente a gente... Qual era a ideia? Era tirar aquela ideia que o vampiro dá medo. O nosso público é criança, né? Nós estamos falando com criança. E nesse meio, se você fizer coisas, você influencia, você é um influenciador. Se você fizer coisas ruins, você influencia para o lado ruim. Você faz coisa legal, você influencia para o lado legal. Então, eu parti para o lado do humor com esse personagem e ele foi bem engraçado. Ele passava por situações inusitadas e tal. Então, isso foi interessante. E todos os trabalhos que você desenvolvia com o Maurício, você se inspirava em algum ilustrador, algum desenhista que você via como, esse é o desenhista que me inspira, assim? Então, tudo tem época, né? A minha época de inspiração de desenho animado era um desenhista muito importante para Warner e tal, que era o Chuck Jones. O Chuck Jones, ele fazia o Coyote, o Bip Bip, ele chegou a fazer Tom e Jerry, chegou a fazer Pernalonga também. Mas o forte dele era o Bip Bip, o Coyote, que eram aquelas situações que cai uma pedra lá de cima, o bicho só sai com a perninha, achatadinha com a perninha mexendo. Então, quer dizer, eram tudo situações cômicas, engraçadas e tinha um grafismo muito interessante, né? Então, um cara assim internacional que me inspirei foi esse cara, né? Chuck Jones. Então, e é isso. Então, aí, o Maurício Souza foi assim um marco onde eu pude desenvolver muitas coisas, porque lá foi um laboratório. A Maurício de Souza iniciou numa época onde nada era digital, tudo era feito à mão. O desenho animado era desenhado desenho por desenho, era escaneado em acetato, aquela película transparente, era pintado com uma tinta à base de látex, tinha que esperar secar, depois esse material ele era filmado numa câmera, uma câmera que ficava numa torre, né, vertical, chamada Oxberry, né, que era que a gente chamava de tabletop, né? Um tipo de câmera que filmava de cima para baixo. Então você tinha que ficar trocando os acetatos, punha um acetato com uma pose, fotografava, pode-se dizer, tirava essa pose, punha uma outra pose e fotografava quadro a quadro. Então eu venho dessa época. E demorava mais ou menos quanto tempo para desenvolver uma ilustração ou uma animação? Não, então, para ver, um comercial de 30 segundos a gente levava em torno de um mês para fazer, com uma equipe grande, uma equipe de mais de 20, 30, 50 pessoas. Né? A gente levava um mês mais ou menos para fazer um comercial de 30 segundos. É um absurdo. Se fosse hoje em dia, seria inviável. Então a equipe era de 20, 30 pessoas, animadores? Né? Animadores, tinha os assistentes. A equipe mesmo, assim, que eu coordenei até, assim, que chegou a ser até grande, tinha mais de 100 artistas. Desde técnicos de som, dubladores, os animadores, os assistentes, os arte finalistas. A equipe inteira dava mais de 100. Sim, imagino, com esses equipamentos todos mais antigos, né, para poder estar realizando o trabalho. E hoje, atualmente, evoluiu bastante os equipamentos, a tecnologia para desenvolver o desenho está muito melhor do que antigamente. Muito melhor. Eu vou te dar um exemplo. A gente fazia o chamado pencil test. Todo desenho animado era filmado no lápis antes. Filmado, que nem eu falei, esse é recurso 4x4. Todo esse material ele ia para o laboratório, ia ser revelado em película, né? 35 milímetros, era transformado em 16 milímetros, a gente projetava, assistia o vídeo todo em pencil test, o teste a lápis, fazia as observações, fazia as correções, aí finalizava esse material. Então, depois de finalizado, aí fazia novamente o copião, assistia, editava, ia na Moviola, editava, ficava dias em cima do processo enorme. Demorava muito tempo. E tinha até trabalhos que a gente fazia que a gente não chegava a ver nem o pencil teste, já fazia direto. Ia pro cinema, já estava o filme pronto, seja o que Deus quiser. Claro, a experiência da gente, um monte de coisa ajudava a ter um resultado satisfatório. Mas como a equipe era grande, nem todo mundo tinha o mesmo padrão de qualidade, tinha o mesmo nível de conhecimento. Então, às vezes, corria alguns riscos. Uma cena ficava muito bem feita e outra ficava mais ou menos. Então, não dava tempo de corrigir e tal, né? Hoje, o que acontece? Hoje é tudo digital. Hoje você tendo um software
Gráfico muito bom. Um software, você tendo um computador bom, você pode trabalhar, fazer um desenho animado até sozinho na sua própria casa, né? Então, para ver como mudou muito isso. E você vê o resultado na hora, o preview, né? Você faz, já vê o resultado na hora. Você faz a arte final, você faz tudo. Não precisa esperar secar acetato, fazer nada. Imagina, tinha filmes que a gente levava acetato molhado ainda para filmagem, né? E a maioria das filmagens eram feitas à noite. E você acha que o mercado tem diminuído, assim, as possibilidades de vagas para ilustrador tem a ver um pouco com essa evolução tecnológica? Na verdade, é relativo. Com a facilidade da tecnologia, ela formou pessoas profissionais muito mais rápido, né? Você vê as pessoas fazendo assim, usando os recursos já prontos, gráficos prontos, coisas assim. Vamos dizer, grosseiramente falando, qualquer um é desenhista, qualquer um é animador, qualquer um é ilustrador, vamos dizer assim. Por quê? Porque já vem coisas já prontas, já está mastigada a maioria das coisas. Hoje existe muita referência, né? Então, antigamente, a gente vai comprar um livro, era $200, $300, sei lá, um livro, não era todo mundo que tinha essa possibilidade de comprar livro por livro. Hoje a internet já deu essa possibilidade. Você baixa referência, não sei o que lá. Então, você se forma muito mais facilmente como desenhista, ou como animador, ilustrador. Porém, o que aconteceu? É muita gente para pouco mercado. O mercado ainda é pequeno. O Brasil está descobrindo o desenho, vamos falar de desenho animado, o Brasil está descobrindo o desenho animado agora, sabe? Hoje o Brasil abre, as TVs a cabo, elas estão abrindo essa possibilidade para se produzir série tal, brasileiras, né? Feito por brasileiros. A maioria dessas séries feitas por brasileiros são coprodução com o Canadá, com outros estúdios de fora. Por quê? Porque não adianta você ter bons profissionais, mas não tem um incentivo do governo, né? Porque tem a Ancine, tem instituições governamentais que ajudam, mas não são suficientes, né? Então, o que acontece? Ainda o mercado é pequeno, o mercado cresceu muito. Pelo fato da tecnologia ter avançado muito, também o mercado se adaptou e ele criou mecanismos, criou mídias para variações de desenhos, né, de estilos de desenho. Então, por exemplo, hoje o iPad, os tablets, elas dão, um produto, uma mídia, uma forma de você divulgar um desenho animado, uma ilustração, é uma outra fórmula que você tem que usar, outra técnica para utilizar nesse veículo, vamos chamar assim, o iPad. Então criou-se um produto novo, então tem que se criar uma tecnologia nova para se produzir o desenho. Mas já criou-se um mercado novo, mas só que ainda é tímido. Ainda o mercado é bem tímido mesmo, ainda não evoluiu o que a gente espera, né? Acho que o número de profissionais é muito maior do que a demanda ainda.